1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica a sua própria casa. Porém, a sua própria casa edificou Salomão em 13 anos e concluiu toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima ela estava coberta de cedro sobre as vigas, que se assentavam sobre 45 colunas, 15 em cada fileira. E havia 3 fileiras de janelas, e uma abertura estava defronte da outra abertura em 3 fileiras. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas com as janelas, e uma abertura estava defronte da outra abertura em 3 ordens. Depois ele fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava defronte delas, e as outras colunas, com as grossas vigas, estavam defronte delas. Também fez ele o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro, de um canto do piso até o outro canto do piso. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por esposa, fez ele uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas e lavradas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora, em direção ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedra de grande valor, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima delas estavam pedras de grande valor, segundo as medidas das pedras lavradas e dos cedros. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras lavradas, com uma fileira de vigas de cedro, tanto para o pátio interior da casa do Senhor, como para o pórtico daquela casa. Hirão faz de bronze as colunas, o mar de fundição, etc., do templo. E enviou o rei Salomão mensageiros, e trouxe Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em bronze, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência, para fazer toda a obra de bronze. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porquanto ele fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados arrodeava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre as cabeças das colunas, de 5 côvados. Era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram obra de rede, e os ornamentos torcidos eram de obra de ornatos, em forma de guirlanda, para os capitéis que estavam sob a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim ele fez as colunas, juntamente com as 2 fileiras em redor, sob uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça com as romãs. E assim também fez ele com o outro capitel. E os capitéis que estavam sob a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico, de 4 côvados. E os capitéis sob as 2 colunas tinham romãs também em cima, defronte da parte globular, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois ele levantou as colunas no pórtico do templo, e, levantando a coluna direita, chamou o seu nome de Jaquim, e levando a coluna esquerda, chamou-a o seu nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se concluiu a obra das colunas. E ele fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redonda ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o circundava em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 fileiras destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido.
E o mar se firmava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as partes posteriores deles em direção para o lado de dentro. E ele tinha a espessura de um palmo, e a sua borda era como a confecção da borda de um copo, como flores de lírios. Ele podia conter 2.000 batos de água. Ele fez também as 10 bases de bronze. O comprimento de uma base era de 4 côvados, e de 4 côvados era a sua largura, e 3 côvados era a sua altura. E esta era a obra das bases. Elas tinham bordas, e as bordas estavam entre as molduras. E sob as bordas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sob as molduras havia uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois havia adições de obra, pendente e inclinação. E em cada uma base tinha 4 rodas de bronze e lâminas de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes fundidos do lado de cada uma das adições. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas bordas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das bordas, e os eixos das rodas estavam na base. E era a altura de cada roda, era de um côvado e meio côvado. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, seus suportes saíam da própria base. E no alto de cada base havia um aro redondo de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia ressaltos e bordas que saíam dela mesma. E sob as placas de seus ressaltos e sobre as suas bordas, ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Desta maneira ele fez as 10 bases, todas tinham a mesma fundição e uma mesma medida e o mesmo tamanho. Também fez 10 pias de bronze, e em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E ele pôs 5 bases no lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, no lado leste, voltado para o sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que ele fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar, e os 12 bois debaixo daquele mar. E os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em solo de argila entre Sucote e Zaretã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, nem se procurou determinar o peso do bronze. Salomão reveste de ouro os móveis e utensílios do Santo dos Santos. Também fez Salomão todos os utensílios que convinha à casa do Senhor: o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os cortadores de pavio, também de ouro, como também os vasos e os apagadores, e as bacias e as colheres, e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se concluiu toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então Salomão trouxe para dentro as coisas que seu pai Davi havia consagrado:
A prata e o ouro e os utensílios ele pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Primeiro Reis, capítulo 8. Muitos sacrifícios. Sacerdotes sobem a arca para dentro do Santo dos Santos. A nuvem glória enche o templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, ao rei Salomão em Jerusalém, para fazerem subir a arca do pacto do Senhor desde a cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes ergueram e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não se podiam contar nem numerar por causa de sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do pacto do Senhor ao seu lugar, para dentro do tabernáculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam as suas duas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o lugar santo diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até este dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, depois que o Senhor cortara na pedra pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. E sucedeu que, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para prestar serviço por causa da nuvem, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Salomão fala ao povo e ora dedicando o templo ao Senhor. Então falou Salomão: O Senhor disse que ele habitaria na densa escuridão. Certamente te edifiquei uma casa para morada, lugar fixo para habitares, tu para sempre. Então o rei virou para trás o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse ele: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o qual falou com a sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu retirei o meu povo, Israel, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa para lhe estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Uma vez que propuseste no teu coração o edificar casa a meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém o teu filho, que sair de teus lombos, ele edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, dentro da qual estão o pacto do Senhor, a qual fez ele com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E Salomão se postou em pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. E ele disse: Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo sob a terra, que guardas o pacto e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe tinhas prometido, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: Nunca faltará varão de ti diante de mim,
que se assente sobre o trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu tens andado diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, rogo-te, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus sobre a terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Contudo, volta o teu rosto para atentar para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração com que o teu servo hoje intercede diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos em direção a esta casa, em direção a este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer em direção a este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem em direção a este lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação desde os céus, e quando ouvirdes, perdoa. Se algum homem pecar contra o seu próximo, e um juramento de maldição for exigido dele para fazê-lo jurar, e o juramento de maldição chegar diante do teu altar nesta casa, então ouve tu no céu e age, e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e novamente se voltarem para ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, então ouve tu no céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traze-o de volta à terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles praticado o pecado contra ti, e orarem em direção a este lugar, e confessarem o teu nome, e voltar atrás dos seus pecados, havendo-os tu afligido, então ouve tu no céu, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo Israel, para que tu lhes ensines o bom caminho em que devem andar, e tu dês chuva sobre a tua terra que deste a teu povo em herança. Se houver fome na terra, se houver peste, quando houver queima de campo de cereais, ferrugem, gafanhotos ou pulgões, se o seu inimigo cercar dentro da terra das suas portas de cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que fizer qualquer homem, ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada homem a chaga do seu próprio coração e estendendo as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu no céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada homem conforme a todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração, pois tu, somente tu, conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor ao teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e vier orar voltado para esta casa. Ouve tu no céu, lugar da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como faz o teu povo Israel, e para que eles saibam que esta casa que tem edificado é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque os enviares, e orar ao Senhor em direção a esta cidade que tu elegeste, e em direção a esta casa que edifiquei a teu nome, então ouve tu no céu a oração deles e a súplica deles, e faz-lhes justiça. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os cativaram, os levem em cativeiro para a terra do inimigo, que é longe ou perto, esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro forem feitos voltar a si, e voltarem atrás, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente procedemos e cometemos iniquidade.
e retornarem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti em direção à sua terra que deste a seus pais, em direção a esta cidade que elegeste e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então no céu, lugar da tua habitação, a oração deles e a súplica deles, e faz-lhes justiça. E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem transgredido contra ti, e dá-lhe misericórdia diante daqueles que os levaram cativos, para que deles tenha compaixão, porque eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu os separaste dentre todos os povos da terra para ser a tua herança, como tens falado por meio da mão de Moisés, teu servo, quando tiraste a nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. Salomão abençoou o povo e provê as ofertas iniciais. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de orar ao Senhor toda esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. E ele se pôs em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo, Israel, segundo tudo o que ele prometeu. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que prometeu por meio da mão de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para preservar, proteger, obedecer aos seus mandamentos e aos seus estatutos e aos seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com as quais supliquei diante da face do Senhor, estejam perto, diante da face do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, dia a dia, segundo o caso exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que nenhum outro há. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e preservardes, protegerdes, obedecerdes aos seus mandamentos, como hoje. E o rei, e com ele todo Israel, sacrificou sacrifício diante da face do Senhor. E Salomão, para o sacrifício de oferta de paz que sacrificou ao Senhor, ofereceu 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas de alimento, e a gordura do sacrifício de oferta de paz, porque o altar de bronze que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas de alimento, e a gordura dos sacrifícios de oferta de paz. No mesmo tempo celebrou Salomão a santa e organizada festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, diante da face do Senhor, nosso Deus, 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias no total. E no 8º dia ele despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel, o povo dele. Primeiro Reis, capítulo 9. O palavra eterno aparece a Salomão pela segunda vez. Se andares em meus caminhos, confirmarei teu reino para sempre. E sucedeu que, quando Salomão tinha acabado de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que ele se agradou de fazer, o Senhor segunda vez apareceu a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: Ouvi eu a tua oração e a tua súplica, que suplicaste diante de mim. Eu santifiquei a casa que tu edificaste, a fim de ali pôr eu o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias.
E se tu andares diante de mim, como andou Davi teu pai, com inteireza, completude de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te ordenei, e preservardes, protegeres, obedeceres aos meus estatutos e aos meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, o teu pai, dizendo, nunca faltará varão de ti sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de uma qualquer maneira, voltardes atrás de seguir após mim, e não preservardes, protegerdes, obedecerdes aos meus mandamentos e aos meus estatutos, que tenho colocado diante de vós, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes diante deles, então cortarei Israel para fora da face da terra que lhes dei. E a esta casa que santifiquei para o meu nome, lançarei fora da minha vista. Israel será por ironicamente pequena rima e por provérbio de zombaria entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará de escárnio e dirá, porque fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão, porque abandonaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a outros deuses, e se encurvaram diante deles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para o que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o desejo dele. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Hirão de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram agradáveis aos seus olhos. Por isso disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? E ele a chamou de a terra de Cabul até hoje. E enviara Hirão ao rei 120 talentos de ouro. Salomão impõe trabalho forçado aos inimigos, que não destruiu, mas não a israelitas. E esta é a causa do recrutamento para trabalho forçado que impôs o rei Salomão, para edificar a casa do Senhor e a sua própria casa e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Hassó, e a Megido e a Gezé. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezé, e a queimou a fogo, e matou os cananitas que moravam na cidade, e a deu por presente à sua filha, esposa de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezé, e a Bet-Horon, a de baixo, e a Baalate e a Tadmor, no deserto daquela terra. E a todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e as cidades dos seus carros, e as cidades dos seus cavaleiros, e todo o desejo que Salomão desejou edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a servir debaixo de recrutamento para trabalho forçado até hoje. Porém, dos filhos de Israel, Salomão não fez servo algum, porém eram homens de guerra, e seus servos, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550 que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, da cidade de Davi, para a casa dela, que Salomão edificara para ela. Então ele edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifício de oferta de paz sobre o altar que ele edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre isso, que estava diante da face do Senhor. E assim ele tornou completa a casa. Também o rei Salomão fez uma frota de navios em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. E enviou Hirão naquela frota de navios a seus servos marinheiros que tinham conhecimento do mar, com o servo de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão.